Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias, com o jornalista Pinto Júnior. Olá, você que nos acompanha de volta para mais um bloco do programa Jornal Potiguar Notícias. Hoje é 8 de maio de 2018. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela 105 FM e de todos os municípios da região metropolitana de Natal. Um abraço muito grande para você que nos acompanha em Ceará Mirim, onde temos uma audiência extraordinária em Extremóis. Alô Natal, viva Parnamirim, muito obrigado por estar conosco. Neste bloco nós temos a alegria de receber o presidente do PEN Patriota, advogado Luiz Gomes, a quem eu agradeço a presença. Tudo bom, doutor Luiz Gomes? Como vai o senhor? Tranquilo, Bento Júnior, obrigado a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. A satisfação está por aqui. Um prazer todo nosso. O senhor faz parte da chamada Frente da Renovação, que reúne 10 partidos. Eu lhe pergunto, esses 10 partidos caminharão juntos até as eleições ou daqui para lá cada um vai para um lado? Olha, a lógica é que caminhamos todos juntos. Essa é a expectativa que nós estamos trabalhando. Os partidos têm divergências naturais, cada qual tem as suas linhas pragmáticas. E o que nos une nesse momento é a ideia de objetivo eleitoral, mas reservado e preservado os princípios éticos e morais que toda a classe política deve ter. Esses são os caminhos que unem esses partidos. Agora, divergências pontuais estão acontecendo naturalmente e que a gente espera que possa ser superada na medida em que as discussões aconteçam. Ô, Luiz, no primeiro bloco aqui, junto com os jornalistas Cefas Carvalho e Tatiana Linhares, a gente conversava sobre isso. Ao mesmo tempo que está havendo, por parte da grande mídia, um massacre em relação aos políticos, os políticos também tradicionais não têm ajudado muito no que diz respeito às suas posturas a mudar essa pauta da grande mídia, sobretudo diminuindo a importância, eu acho que termina refletindo na diminuição da importância da política para a sociedade. Como é que o senhor observa isso? Eu acho que a prática política do Brasil, especialmente do Rio Grande do Norte, em que as campanhas e as caminhadas políticas, elas se conduzem sempre de maneira personalista e esquecem a origem e a natureza necessária partidária, ideológica, e que possa ter princípios, programas de governo dos partidos. Isso no Rio Grande do Norte pouco existe. Nós estamos tentando resgatar isso com base nesse grupo de partidos. E isso tudo aliado a uma prática que envergonha o povo potiguar, a maioria da classe política, vamos supor, pelo menos um grande número de políticos do Rio Grande do Norte, envolvidos em escândalos de toda a natureza, seja no campo estadual, municipal e federal, isso tudo vai acabando deteriorando a imagem da classe política. E hoje essa rejeição do povo sobre política, ela nasce disso, dessa prática política que é convencional, mas, ao meu ver, absolutamente avessa aos princípios da moralidade e da ética. Então, o que a gente discutia anteriormente, né? Eu, como cidadão, fico preocupado porque eu sei que a política é fundamental para criar soluções de políticas públicas, não somente de políticas públicas, mas também de normatização de uma república. Mas, de novo, os políticos não têm ajudado a mudar a pauta, né, no geral. Olha, a pauta, infelizmente, a pauta nacional, aliás, a mídia nacional pauta a política brasileira, na medida em que hoje, se você ligar o Jornal Nacional, o Jornal do SBT, o Band News... Virou policial, né? Virou policial. A classe política hoje, ela é uma página policial dos jornais. É corrupção, é escândalo, é delação premiada, é prisão, é soltura de político. É só o que você vê. Você não vê a classe política defendendo ideias, defendendo coisas boas. Então a gente está, infelizmente, no meio que nós precisamos mudar. Olha, mas a questão tem dois pontos aí, doutor. Sim. Um é que não é possível, né? São 513 deputados, 81 senadores, não tem um que preste? Não, tem alguns que prestam. Dos 594 parlamentares federais, vamos dizer assim, entre senadores e deputados, eu tenho a tristeza de dizer que 418 estão respondendo o processo. Então não são todos, se salvam aí dos quase 600, cento e poucos parlamentares. Cento e poucos. Então, tem alguém que se salva. Pois é, porque esses não viram manchete, né? Eu estou fazendo autocrítica até a minha profissão, né? Só vira manchete. O negativo. O negativo, né?
Pois é, mas porque esses que estão lá, eles estão fazendo a obrigação dele. A Sim, grande estão mídia fazendo o entende que devia fazer. o que todos deviam fazer, né? Deve ser essa verdade. a reflexão. Mas vamos falar um pouco sobre a Frente da Renovação. Sim. São 10 partidos políticos, né? E o objetivo desses partidos é fazerem coligações na proporcional para o deputado estadual e deputado federal, no sentido de eleger uma bancada sem se coligar com as personalidades que já dispõem de mandato, é isso? É isso. O grupo nasceu, logicamente, de uma conversa com vários presidentes de partidos, e dentro dessas conversas, uma das questões que ficou definitivamente marcada foi que, primeiro, que político de mandato não participaria desse grupo de partidos. Primeiro ponto. Segundo ponto, de que os partidos que ali tivessem uma mínima isonomia na condição de disputa eleitoral. Por outro lado, também, embora não seja vetado, mas que se evitasse qualquer partido coligar no campo majoritário, porque quando se coliga um partido, os demais ficam impedidos de coligar se não seguirem este. Para evitar esta submissão de um partido a outro, se deliberou que nenhum partido se coligaria no campo majoritário, priorizando objetivamente as eleições de deputado estadual e federal. E aí os apoios para senador ou para governador fica no campo pessoal no campo de cada partido, líder partidário. Cada partido não, de cada líder partidário. De cada líder partidário e de cada partido. O partido pode até apoiar um governador, pode até apoiar um senador. Informalmente. Mas não pode coligar verticalmente, tá. porque senão ele impede os outros partidos de se acomodarem. Para que todo mundo tivesse a mesma condição, foi deliberado que a gente não faria isso. E todos os partidos concordaram? Todos concordaram no primeiro momento. Agora está tendo alguma divergência na medida em que as coisas vão se acomodando, mas essas divergências certamente serão solucionadas numa próxima reunião que estamos previstos para quinta ou sexta-feira, para aparar essas arestas. É o que a gente espera que possa definitivamente equilibrar. Porque nós pensamos e continuamos pensando que é possível renovar uma parte dos mandatos de deputado estadual e deputado federal, e é esse o caminho que mais move os interesses desses partidos. É a possibilidade de renovação de mandatos na Assembleia Legislativa, renovando a classe política, fazendo ares novos, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, para que o povo potiguar possa sentir que existe outros nomes além dos tradicionais que a vida inteira ocupam esses cargos. Queremos mudar isso. O seu partido apresenta, inclusive, um candidato ao Senado, né? O vereador Preto. Temos um candidato ao Senado, que é o vereador Preto Aquino, temos vários candidatos a deputados federais, deputados estaduais, estamos preparados para marchar para uma campanha, para fazer um deputado estadual, sobretudo, e deputados federais. Essa é a missão do partido esse ano. Nós não descartamos diálogos com outros partidos majoritários, mas nós não vamos coligar, porque esse foi o compromisso dos partidos. Até aqui, o compromisso desses partidos seria não coligar para permitir uma igualdade de disputa embaixo. Olha, nós já foram colocados como pré-candidatos Carlos do PSOL, professor Carlos Alberto, Carlos Alves, que é do PDT, Fátima Bezerra, do PT, Fábio Dantas, né? Fábio Dantas, do PSB, e Kelps Lima, do Solidariedade, como pré-candidatos ao governo do Estado. O PEN Patriota está mais próximo de qual destes nomes? Olha bem, nós estamos mais distantes, vamos dizer assim. Próximos, eu nem vou dizer que é a palavra mais aprovada. A gente está mais distante hoje, absolutamente, do governo Robson Faria. Quer dizer, nós ajudamos a eleger o Robson, isso é uma coisa que nós não vamos negar. Sim, faltou falar aqui, Robson que nós não vamos negar, pode ser candidato à reeleição. Mas admito e declaro de que nós cometemos um equívoco na eleição passada ao eleger uma pessoa com tamanha deficiência de gestão. Portanto, nós não acompanharemos o Robson Faria. Isso aí em relação à deliberação. Os demais candidatos, todos têm possibilidade de diálogo, sim, sem veto a nenhum deles. Inclusive os senadores Garibaldi e o senador José Agripino, o PEN pode apoiar um desses dois? Nós temos um candidato a senador e a política da majoritária, nós vamos priorizar o interesse do nosso partido. Nós temos um candidato a senador, se o senador Garibaldi quiser dobrar o voto com Preto Aquino, será bem-vindo. Se Zé Agripino quiser dobrar com Preto Aquino, será bem-vindo. Se a doutora Zenaide quiser dobrar com Preto Aquino, será bem-vindo. Se nós temos um candidato a senador, nós vamos trabalhar a prioridade deste mandato. E é isso que nós vamos fazer. Certo, mas no caso, os dois senadores que já estão aí há décadas, o senhor vem fazendo um discurso de renovação. Defendo, inclusive, a mudança. A mudança, a renovação, e isso
passa por se afastar do senador Garibaldi e do senador Agripino, ou há possibilidade de fazer dobradinha com eles, é isso? Olha, nós não trabalhamos, porque nós temos duas linhas de raciocínio. Nós defendemos de maneira objetiva e clara a renovação política. E a renovação política pressupõe novos mandatários. Portanto, Garibaldi e Agripino estão no mandato e eu defendo uma renovação. Inclusive, mais do que isso, eu defendo uma renovação com nomes que não estejam citados ou envolvidos em qualquer escândalo no Brasil. Seja para governador, para deputado, para senador, nós defendemos e defenderemos isso sempre. Nós precisamos primar pela ficha limpa, precisamos primar pela alternatividade de poder e a mudança. Eu acho que o senador Garibaldi e o senador Agripino, que são nomes que já contribuíram como governadores e como senadores, eles inclusive deveriam aceitar a possibilidade de aposentadoria para dar lugar aos novos políticos do Rio Grande do Norte, porque eu acho que já deram sua contribuição. Hoje já estão repetidos e não estão conseguindo mais trazer nenhuma novidade para o Estado, e o Estado está no estado que está, porque os senadores, o governador, todos cansaram de fazer a mesma política que não tem resultado. Por isso é que tem que mudar. Os dois, inclusive, foram governador. O senhor acha que eles têm alguma responsabilidade no Estado não ter alcançado um melhor índice de desenvolvimento humano, inclusive, um maior índice de desenvolvimento econômico? Eu não tenho nenhuma dúvida que tem responsabilidade. Por quê? Porque quando nós não temos um histórico de projeto de Estado, de projeto que desenvolvesse o Estado por 30, 40 anos, que foi um período que eles governaram, que tivéssemos aí uma política de desenvolvimento da indústria mineral, nós tínhamos hoje um grande potencial da indústria de produção de pedras preciosas, de minerais de ferro, ouro, bauxita, tudo tem aqui no Rio Grande do Norte. Nunca teve política pública disso. Nós teríamos uma agricultura das melhores do Brasil, porque o solo é muito bom. Nós não temos políticas de incentivo. Nós já teríamos solucionado o problema das águas, que não era só levar tubulações para cá e para lá. Nós temos que dar soluções definitivas para o solo. E aí levaria desenvolvimento para a agricultura familiar, para o gado, para plantações, e a gente não teria tanta dificuldade no interior do Rio Grande do Norte. Então tem responsabilidade sim, na medida em que essas políticas não aconteceram. Mas a responsabilidade maior nesse momento histórico é do atual governador, que desde o dia que ele sentou naquela cadeira não adotou nenhuma política capaz de diminuir o déficit do Rio Grande do Norte. Nós só aumentamos as despesas, nós não criamos, não veio nenhuma grande empresa para o estado do Rio Grande do Norte para gerar emprego, para gerar renda, para gerar desenvolvimento. Pelo contrário, várias empresas foram para o Pará, para Paraíba, para Fortaleza, para Recife, ninguém vem para cá. Não existe nenhuma política pública no Rio Grande do Norte de desenvolvimento para o Estado, da economia para gerar emprego, para gerar renda. Nós temos hoje o maior índice de desempregados historicamente colocados no Rio Grande do Norte. Estamos chegando na casa de 20%, uma das maiores do Nordeste. Isso é o quê? A ausência de políticas públicas capazes de gerar renda, gerar emprego. Agora, essa culpa é do governo e também são dos deputados, que precisam ser mais críticos ao governo, apresentar soluções legislativas, que é o que nós vamos fazer no mandato. Se o senhor for eleito deputado estadual, se o senhor registrar sua candidatura e sendo eleito, quais serão suas principais bandeiras? Olha bem, nós temos várias questões que precisam ser colocadas. Na condição de deputado, primeiramente nós vamos exigir do governo que apresente um plano de desenvolvimento do Estado, não é só plurianual. Nós temos que ter um projeto de Estado para os próximos 30 anos, que permita nele incluir políticas públicas em todas as áreas de desenvolvimento para geração de emprego, renda, cultura e desenvolvimento. Nós vamos fazer isso. Temos projetos na área da segurança pública, na área da inclusão social, na área da saúde pública. Tudo isso nós temos muitas coisas para ser colocadas. E precisamos ter, de fato, oportunidade para apresentar isso com calma, com tranquilidade. Temos várias ideias, vários projetos que nós apresentaremos no nosso plano de governo, de mandato, e esse é o desafio que nós estamos hoje construindo junto com as lideranças, junto com as bases. Fizemos reuniões no Seridó, no Mato Grande, coletando informações e as necessidades da população, capaz de nos dar também mais informações para apresentar os nossos projetos. Perfeito. Doutor Luiz Gomes, eu queria agradecer imensamente o deslocamento do senhor, que eu sei que o senhor é muito ocupado, aqui para os nossos estúdios e conversar conosco e com os nossos ouvintes. O senhor está falando para quase 20 municípios do Rio Grande do Norte, pela 105 FM. Muito obrigado por estar conosco no Jornal Potiguar Notícias.
Obrigado, Pinto Júnior. Um grande abraço a toda a região, praticamente do Mato Grande, né? Que alcança Grande Natal e Mato Grande. No Ceará-Mirim, acho que alcança, não sei se alcança João Câmara, Poço Branco, Pureza. Poço Branco, sim. Meu grande abraço para todos que estão por lá. Grande abraço para Pureza. Você já lavou o seu rosto na fonte de Pureza? Já estive em Pureza comendo um pescado, comendo um frango caipira. Nossa, muita gente boa que nos acompanha em Pureza. E eu quero ficar aqui muito tranquilo, porque nós vamos caminhar de novo por lá. Já me prometeram uma galinha caipira para gente comer. Galinha caipira, feita na panela de barro. Mas é bom demais. É bom demais. Muito obrigado, Luiz Gomes. Muitíssimo obrigado, caríssimo amigo que nos acompanha pelas redes sociais e pela 105 FM. Grande abraço, até mais. Você acabou de ouvir pela 105 FM o programa Jornal Potiguar Notícias. Apresentação: jornalista Pinto Júnior.